Boa noite. Boa noite. Para quem já está entrando agora. Hoje é um assunto que eu quero falar, que eu acho que é um assunto assim muito especial para mim. E a convidada também é uma pessoa muito especial. A gente vai falar hoje um pouquinho então sobre esterogestação, tá? Até eu compartilhei agora nos últimos dias um pouquinho sobre esse assunto, coloquei algumas fotos, a Vanessa também acabou movimentando bastante sobre, né, esse assunto, porque parece que é algo que todo mundo conhece, mas eu fiz uma enquete ali no Instagram e eu vi que muita gente não conhece esse termo, nunca ouviu falar. E que nem eu fiz um comentário ali antes, né, de começar a live, eu acho que pode salvar a vida de muitas mães quando a gente entende muito né, o processo todo, o desenvolvimento do bebê, as necessidades daquele bebê recém-nascido. Então, a esterogestação, ela vem para mostrar um pouquinho isso, assim, né? Quais são realmente os cuidados, né, as necessidades físicas, né, psíquicas daquele bebê que recém-nasceu. Tá? Eu vou já convidar então a Vanessa para entrar. A Vanessa, vou deixar ela se apresentar, né? Mas a gente se conheceu aí nos caminhos da amamentação, né? De estudos em relação à amamentação. E a Vanessa é uma pessoa encantadora, né? Ela é muito estudiosa e tem um conhecimento incrível, assim. E acho que não tinha ninguém melhor para falar do que ela sobre esterogestação. Vi que ela já entrou, vou chamar ela aqui pra gente começar. Vai dar. Oi! Oi. Boa noite! Ainda aqui, fiquei pequena. Então, Legal. tava te ouvindo. Eu esqueci, na verdade, Vanessa, eu ia falar e esqueci. Eu vou desativar os comentários, né? Se Tá. as pessoas saberem, entenderem o porquê que a gente vai fazer isso, né? Porque talvez tu vai passar algumas imagens, vai mostrar Uhum. algumas ilustrações, assim. E aí eu acho que os comentários ficam ali e eu sou muito. Quando eu vejo, eu tô lendo aqueles comentários, já me perdi toda no foco do que eu tava falando, assim. Então, Uhum. né, eu nunca leio, assim, os comentários. Tem gente que não gosta, mas eu não consigo, assim. Se eu tô num pensamento e começo a ler outra coisa, eu me perco toda. Parece que tira o foco. E como a gente tem pouco tempo também, muito assunto, a gente tentar manter o foco e não se perder muito seria bom, né? É, isso aí. Então eu vou desativar. Daí, mais no final, o que eu pensei? A gente, se sobrar um tempinho, a gente, né, ou ativa os comentários, ou coloca para Sim. abrir para perguntas. E aí a gente Isso. vai respondendo algumas coisas, né? A Mas eu gente pode acho abrir que. no finalzinho. Aqui, ó, deixa eu Uhum. mostrar como que faz. Aqui. Deu. Desce, fica melhor pra gente conversar. Tá, consegui me ajeitar aqui também. Ah, ficou ótimo. Uhum, Ficou melhor, né? Você tá me ouvindo tá bem? bom. Tô te escutando Tá. bem. Né? Não botei o Então fone porque tá. eu dor, então. Mas se der qualquer problema, eu coloco. Não, mas tá bom. Tá bem, bem Tá tranquilo. tranquilo? Uhum. Ah, Uh, obrigada pela participação, pela imagina. palavra. Eu queria primeiro agradecer o teu convite, Fabiola. Fiquei muito feliz, né? Eu acho que a gente se conhece há pouco tempo, mas tu já me conhece bem para saber que esse é um assunto que realmente eu gosto, né? Que faz muito parte do meu dia a dia, né? Que eu realmente estudo, que eu realmente me aprofundo e que tem tudo a ver com a minha profissão de base, né? Eu sou fisioterapeuta e fui até pouco tempo atrás, eu trabalhava em outra área, trabalhava com reeducação postural em academia. E depois que eu tive meus filhos, eu acabei parando de trabalhar e descobri, né, que eu podia fazer outra coisa e acabei indo para esse caminho da amamentação e virei uma ativista, né? Assim como tu. Não é por acaso que a gente se encontrou. A gente realmente ama esse assunto.
E a esterogestação é o início de tudo, né? Claro, tem todas as questões da gestação, mas a esterogestação é um momento que a gente definitivamente entende o que é ter um bebê, né? O que são esses primeiros dias, esses primeiros meses. E é muito. Eu não sabia de nada disso quando eu tive minha primeira filha. E talvez esse desconhecimento tenha sido tão marcante para mim, porque foi realmente um período muito difícil. Eu nem sabia o que era puerpério. É isso que eu fiz curso de gestante, eu era da área da saúde. Então, realmente foi muito marcante. No meu segundo filho, as coisas foram muito diferentes. Né? Por ter esse conhecimento, por já ter lido, já ter passado por isso pela primeira vez. Então, eu sempre faço muita questão quando eu vejo uma gestante, quando alguém me chama para dar uma palestra ou de falar sobre isso. É um dos assuntos que uma gestante, principalmente, precisa ir atrás, precisa investigar, precisa conversar com outras e entender melhor. Né? E sabe que Então, é uma coisa tão, assim, se a gente for pensar, né, tão natural. Depois que a gente conhece a teoria, entende, a gente pensa, poxa, faz todo sentido do mundo, né? E até ter esse conhecimento, as exatamente. pessoas ficam muito angustiadas, às vezes, com coisas que, se tivesse esse conhecimento prévio, passaria de uma forma muito mais leve, né? Pela história toda, assim, né? E ninguém nos fala sobre isso, né? Ninguém dá nome às coisas, né? E a gente chega lá do hospital, muitas vezes com um bebê pequeno, achando que o bebê tem alguma coisa, tem algum problema, ele só não dorme, ele só fica no colo, ele mama o tempo todo. E se a gente tivesse esse conhecimento, né, quanta paranoia a gente evitaria, né? Principalmente nos primeiros dias que já são tão difíceis naturalmente, né? Ainda mais com o primeiro filho. Mas se a gente tivesse pelo menos ouvido alguém falar sobre isso, lido sobre algumas coisas, sobre a história, sobre a teoria, né? O que a gente vai tentar falar aqui hoje. Então, os médicos não falam, né? A gente não tem esse treinamento, né? Durante a nossa vida, né? A gente brinca de boneca, mas a gente não sabe disso. A gente faz Mas de as conta bonecas que embaixo. Mas as bonecas vêm com berço, as bonecas vêm com chupeta, mamadeira. Elas deviam vir com sling, com uma mama, né? E de É repente a gente cultural. percebe. E aí, mesmo que a gente tenha bastante conhecimento, a gente pensa, poxa, mas eu passei minha vida inteira brincando assim, e agora eu não posso dar chupeta, não posso dar mamadeira, não posso botar no berço. Mas tu Né? É sabe, realmente um Vanessa, cultural. eu acho assim que a gente precisa falar sobre isso, porque ainda nas rodas assim de mães, nas conversas entre mães que a gente vê, ainda é muito cultural, né? É muito forte a ideia de que o bebê vai se acostumar mal no colo, né? De que aquele bebê tá sendo mimado demais, né? Que aquele bebê É que tem que muito acostumar já forte. desde o início a dormir na cama dele, né? A dormir sozinho, que não pode dormir mamando. Então, né, eu Isso acho que é vai, importante falar. e vai totalmente contra, né, o que a gente vai falar aqui agora. É muito mais difícil a gente tentar fazer o contrário, né, do que a grande maioria das pessoas nos falam para fazer. E se a gente for pensar, a esterogestação não é uma coisa nova, não é uma teoria nova, não é uma modernidade. A esterogestação é algo que os nossos ancestrais fazem, está comprovado isso, né? Lá nos fósseis a gente consegue registros de tecidos que foram usados para carregar os bebês, né? Os bebês viviam, né, com as famílias, e é interessante porque um dos estudos que é muito bacana, que na verdade deu origem todo à esterogestação, foi um estudo de uma tribo venezuelana, né, de uma pesquisadora inglesa, eu acho que ela é a Jean Liederhoff, que ela é, acho que ela é americana, eu anotei aqui, a Jean Liederhoff. E ela passou 2 anos numa tribo venezuelana, nos anos 70, vivendo com eles, convivendo com eles, e ela percebeu que aquelas crianças viviam, eles passavam 24 horas por dia no colo das mães, principalmente até engatinhar. E depois que eles começavam a engatinhar, eles continuavam no colo, mas de outras crianças, de outras pessoas da tribo, né? E era uma tribo, ela sempre ressalta isso no livro dela,
que era uma tribo muito selvagem, né? Eles eram como os homens da pedra, ela dizia, tá? Em alguns momentos, assim. Porque realmente eles não tinham quase nenhuma relação com as modernidades, com o homem. Então eles faziam Primitivo, realmente assim. por instinto tudo aquilo. É. E foi esse estudo, foi esse livro, né? Ela tem um livro chamado The Continuum Concept, que é onde ela registra toda essa experiência que ela teve lá. E ela falando que eram crianças que não tinham cólica, né? Esse é o principal diferencial desse estudo, assim. Ela compara muito com a cólica. Então eram bebês que não choravam, que não tinham cólica, que não... Inclusive, quando eles se transformavam em crianças, né? Não eram mais bebês, eram crianças muito calmas, muito respeitosas, que conviviam muito bem entre as outras, não existiam muitos conflitos. Então, ela faz esse link, né? Eram crianças que foram, desde que nasceram, carregadas, né? No colo, em contato contínuo com um cuidador. No início, a mãe, mas depois de um tempo, realmente, a gente vê muitas fotos no livro dela de outras crianças mais velhas, e não muito velhas, crianças de 8, 9 anos, carregando os bebês em slings, em tecidos, né, improvisados. Então, é uma coisa muito antiga, né? E a gente, na verdade, está tentando resgatar isso. Tu sabe que eu nunca vou esquecer, foi uma coisa muito marcante na minha vida de mãe, assim. Porque acho que não tem como comparar, mas eu acho que joga a primeira pedra a mãe que não compara um filho com o outro, né? Porque a gente, né, fica pensando, Vem junto. O fulano foi assim, o fulano tá sendo assim. Mas eu não vou esquecer nunca. Uma vez, eu não lembro quem compartilhou comigo, mas foi a primeira vez que eu li um outro olhar sobre a cólica. Né? É um texto do Dr. Carlos Gonzalez, que ele fala da cólica, né? Sim, maravilhoso. O choro do bebê, né, é a cólica. Eu tô te escutando, tá tudo certo. Tu cortou um pouquinho. O choro do bebê, né? O bebê começou a chorar ali com 10 dias, 15 dias, que eles, né? Então, as pessoas já têm até o marco da idade que o bebê começa a chorar. E sabe lá, né? A gente tem todo um por trás, assim, que a gente resume só na cólica. Né? Então, acho que é importante falar disso, assim, né? A necessidade do bebê nesse momento, assim, que se resume, às vezes, num choro de cólica, assim, na verdade. Não é, né? Na verdade, todo choro vira ou choro de fome ou choro de cólica, né? E aí a nossa primeira atitude, digamos assim, é tentar enxergar uma doença ali, né? Para tentar medicar, né? A gente tem muito isso, assim. É cólica, dá remédio. É fome, dá fórmula. Então a gente começa a entrar num círculo tão vicioso de querer rotular o comportamento da criança como se fosse uma doença, como se fosse algo anormal, para poder medicalizar, né? Porque é isso que a gente acaba fazendo muito hoje em dia com tudo. A gente sente uma dor de cabeça, a gente toma remédio. A gente sente cólica, toma remédio. Então a gente tem essa tendência de fazer isso com a criança também, né? Com o bebê. Imagina que eu vou na pediatra e ela me diz, não, só cólica no colo. É capaz de eu sair de lá achando que tá errado, né? Que tem como assim? A cólica. E cadê o remédio da cólica? Né? Hoje em dia tem clubes de mães, a gente vê isso, né? Quem tomou o quê? Se funcionou, não funcionou. Então é muito nosso isso, né? Muito da medicalização de tudo, né? Se a gente for falar desde o parto, né? Até. Então, fala um pouco assim dessas necessidades do bebê, assim, que acho que tá todo mundo curioso aqui, assim, pra saber. Sim, eu vou falar. Não tem cólica, então, né? Esse estudo que eu falei antes, não tem cólica, mas a cólica geralmente é o assunto, né? Mas assim, o que acontece? Esse estudo que eu falei antes dessa tribo, da Jean, ele foi um estudo que serviu de base para um outro pediatra, bem famoso, e que talvez as pessoas até conheçam ele, que é o Harvey Karp, que foi quem, então, falou mesmo, né, e colocou esse nome de teoria da esterogestação, né. Ele fez isso nos anos 80, não é uma coisa muito antiga, né.
Foi nos anos 80 que ele escreveu o livro dele, que é um livro também bem famoso, que é O Bebê Mais Feliz do Pedaço, né? Traduzido em português ficou O Bebê Mais Feliz do Pedaço. E o que o Carpe viu? O Carpe era um pediatra e ele percebeu que os bebês nasciam muito antes do tempo, claro, né? Junto com os antropólogos que já haviam investigado isso, ele sabia que os bebês nasciam antes do tempo. Por que os bebês nasciam antes do tempo? Porque quando o homem resolveu andar de duas pernas, né? Sair das 4 pernas para as 2 pernas, a gente teve que ter toda uma adaptação da nossa postura, né? Toda uma adaptação corporal para esse momento, para a gente realmente deixar os braços móveis e andar só sobre as pernas. Só que isso nos custou um estreitamento de bacia. E minha porção fisioterapeuta entende muito bem isso, porque para a gente andar de bilateral, né, de andar nas 2 pernas, ter na posição de 4 apoios, ela podia ter mais. Nessa posição estreitou, isso é uma questão de evolução. Foram anos e anos para a gente chegar nesse. Só que esse estreitamento, ele faz com que a cabeça do bebê não passe pela nossa pelve se a nossa gestação passar dos 9 meses, né? Em torno de 270 dias. Então, entre os mamíferos, a nossa gestação ela é bem longa. Só que para o nosso bebê, pelo tamanho da cabeça dele, ela é curta, né? O bebê nasce incompleto. E eu gosto muito de uma frase da Julieta, que é a que escreveu O Poder do Apego. Ela diz assim que a gente nasce inacabado, né? Eu acho mais bonito do que incompleto ou imaturo. A gente nasce inacabado, né? Verdade. Eu acho bem bonito. E porque a gente não terminou o nosso desenvolvimento, não terminou o desenvolvimento do cérebro, que vai crescer muito, né? Vai terminar quase o seu crescimento nos primeiros 2 anos do bebê, né? Vai continuar depois, mas ele realmente cresce muito nesse tempo. É perceptível, né? A cada consulta com o pediatra, a gente Por isso que o pediatra... assusta, né? Exatamente. A gente vê o bebê crescendo, mas assim, o perímetro cefálico dele realmente vai crescendo todo mês, né? E o que é esse crescimento? É massa encefálica, é neurônio, conexões, né? Desenvolvimento cognitivo, neuronal, emocional, tudo passa pelo cérebro, né? Mas para esse cérebro poder passar no canal do parto, ele não pode ter um tamanho maior do que o que ele tem quando nasce. Então a gente precisou adaptar a nossa evolução para nascer um pouquinho antes, né? Um pouquinho inacabado. Então a gente precisa, e foi isso que o Harvey fez, a gente precisa continuar a nossa gestação depois que o bebê nasce. Esse bebê continua precisando ser gestado. Ele continua precisando ter exatamente o ambiente que ele tinha dentro do útero da mãe. Então, quanto mais, para o Carpe, né? Quanto mais a gente conseguir reproduzir todas as sensações que esse bebê tinha dentro do útero da mãe, melhor para esse bebê. Porque ele não sabe que nasceu ainda. Né? Isso aí. Leva muito tempo para o bebê se dar conta de que ele saiu daquele ambiente. Né? Por mais que ele receba estímulos e que tenha gente conversando, ele realmente, até lá pelos 3, 4 meses, ele não sabe que saiu. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para os pais. O teu bebê não tem ideia de onde ele está. Ele não sabe que isso é uma luz. Ele não sabe que esse é o barulho do cachorro. Ele nunca sentiu fome na vida. Né? Porque dentro do útero o bebê estava recebendo... Nada, né? Nada. Né? E uma das coisas mais importantes, assim, que a gente não se dá conta é que o bebê nunca sentiu fome, né? Ele nunca teve essa sensação de estômago vazio, né? Ele recebia comida intermitentemente ali. Então, todas essas sensações que pra gente é muito natural, muito comum, é o cachorro, espera um pouquinho que eu vou te dar o mamar, isso tudo pra gente é ok, porque a gente desenvolveu, né? A gente cresceu, a gente sabe esperar, mas o bebê não tem ideia do que tá acontecendo. Então, para o Harvey, a gente precisa manter essas condições pelo menos por mais 3 ou 4 meses, que seria o período de estrogestação para ele. Mas aí a gente vai investigar e vai ler, e tem autores que dizem, por exemplo, como a Laura Gutman,
que eu acho que muita gente conhece, né? A que escreveu A Maternidade Encontro com a Própria Sombra. O que que ela diz? Que esse período de esterogestação ou de fusão, né? Ela chama muito de fusão emocional, né? Fusão. Ele vai até os 2 anos do bebê, né? Que é quando o bebê começa a se dar conta de que ele é um ser separado da mãe, né? Então, tem outros autores que falam que a gestação duraria pelo menos mais 9 meses fora, né? Eles têm até uma frase que diz 9 meses dentro, 9 meses fora. Então, o período mesmo da esterogestação é um período que é difícil a gente dizer, né? Dura 3 meses. Sim, Eu, como mãe e como Aham. profissional, para mim não dura só 3 meses. Né? A gente Eu continua. acho que 3 meses é um período muito marcante, eu acho, né? Aqueles primeiros 3 meses, assim, né? Porque é um período que normalmente as mães estão, assim, vivendo aquilo ali, assim, quase que 100%, né? Exclusivo, assim. Então, talvez fique É o muito mais, né? Mais aflorado, assim, essas necessidades, né? Então, eu acho que por isso que os 3 meses É, são assim, tem mais esses caracterizados. 3 meses, sim, nesses 3 meses tem a questão do intestino, né? Da maturação do intestino, que eu acho que é uma coisa que é realmente marcante e que talvez seja um ponto que a gente pode considerar bem importante, que é essa maturação, né? Que por acaso é o período das cólicas, né? Que a gente estava falando antes. Então, é um período marcante, né? Esse bebê, ele tá terminando o desenvolvimento do intestino. Então, não é só o desenvolvimento do cérebro, mas tem órgãos que não foram completamente formados ainda pelo período de gestação, né? E que, quando ele termina, é muito mágico isso, né? Parece que passou os 3 meses, o bebê parou de chorar, parou de sentir cólica, né? A gente ouve muito os relatos, né? E é uma coisa meio do dia para noite, assim, fechou 3 meses, Tu sabe, Vanessa, acabou. o quanto eu acho importante, assim, para as mães, né? Pensando assim, se tem gestante escutando, enfim, né? Saber que é uma coisa que é embasada, né? É científico, tem toda uma teoria por trás, né? Uma teoria que nem eu disse antes, quando a gente descobre, parece que é uma coisa muito óbvia, mas não é, É, porque as pessoas ainda não enxergam isso, né? O sim. quanto acalma o coração das mães, né? Porque a ansiedade das mães é justamente essa. Não dorme se eu boto no berço, eu largo e chora, tem que estar sempre no colo, como se aquilo fosse algo que fosse ruim para o bebê. Né? E quando a gente descobre que, pelo Exatamente. contrário, que aquilo ali é ótimo para todo mundo, né? Eu acho que tira, assim, nossa, um peso das costas das mães, assim, que não tem Eu tamanho. acho que eu acho é o mais é o que tranquiliza, mas também o que gera muita angústia, né? Porque tu dizer que é só isso, né? Fica uma coisa assim, tá, mas é só pegar no colo, né? Uhum. E quase sempre né, Fabiola? Essa coisa do bebê que a gente tenta botar no berço e ele acorda, né? O Uhum. sono é uma coisa que realmente deixa as mulheres muito preocupadas, assim, eu boto o bebê para dormir, ele dorme 20 minutos e acorda. Então, Uhum. é difícil às vezes a gente falar que, de repente, se tu segurar ele no colo, o sono vira 40, né, em vez de Uhum. 20. Então, né, quando a gente. Isso são coisas que a gente precisa falar mais, porque parece que para os outros, é fácil, né? O bebê tá ali dormindo. Às vezes eu lembro assim que eu tinha uma amiga que tinha um filho mais velho que a minha filha mais velha, e eu via ela nas redes sociais, enfim, e o bebê dormindo, não sei, 2 horas, 3 horas. E eu com recém-nascido que dormia 20 minutos. E só que eu Uhum. não dava conta que o bebê dela tinha mais de 1 ano. Né? É Uhum. outro estágio de desenvolvimento, é outra fase. Né? Uhum. Mas era um bebê. Então, assim, Uhum. para mim, o bebê tinha que dormir. Ele só... E a gente ouve isso, o bebê só dorme, né? Principalmente recém-nascido. Recém-nascido dorme muito. Mas em que condições esse bebê recém-nascido dorme tanto, né? Será que é nessas condições que a gente imagina, né? Porque a gente também cria na nossa cabeça, desde de criança, e principalmente durante a gestação, a gente idealiza muito um bebê, né? O bebê bonzinho, né? Que eu gosto de falar, assim, aquele bebê que não chora, aquele bebê que vai dormir a noite inteira,
o bebê que vai mamar, vai dormir, o pai vai dar banho, sabe? Vai ser tudo lindo. E a gente tem essa idealização, isso não é ruim. Só que, principalmente na primeira gestação, né? Então, quando o bebê nasce e a gente põe ele pra dormir, ele não dorme, a gente dá a mamar, e ele já quer de novo, e a gente não sai da cadeira de amamentação, e aquilo parece, né, uma roda sem fim, assim, a gente fica se perguntando, mas o que que tem de errado, né, com esse bebê? E não tem nada de errado, na verdade, esse bebê ele tá terminando o desenvolvimento dele, ele precisa desesperadamente do toque, né, do contato. Acho que é importante falar, né? Qual é a necessidade real desse bebê, né? Pensando assim em esterogestação, né? Por que é tão importante o colo, né? É o toque. E se a gente for lembrar, assim, por que a gente se sente tão bem fazendo uma massagem? Por que a gente se sente tão bem? E por que a gente agora tá com tanta saudade de dar um abraço nas pessoas, né? Que a gente não pode ver. Porque o toque tem essa coisa de modular, né, o nosso humor, de modular a nossa vibração, né? A gente se acalma num abraço, né? É literal isso, a gente sente isso. Então, tu imagina um bebê, né, que não sabe que a quarentena vai acabar um dia, que a gente vai voltar a se abraçar. Ele não sabe que aquele abraço vai um dia acabar ou que aquela mãe vai voltar para dar um abraço para ele. Não tem a menor ideia disso. Então, acho que no momento em que ele não está recebendo todo aquele conforto, ele está largado, né? Ele está abandonado. E isso também é uma coisa muito da nossa evolução, né? A gente ainda tem guardado, né, nos nossos genes essa necessidade de ter esse contato com alguém, principalmente quando é recém-nascido, por uma questão de segurança, né? Lá nos tempos da caverna, a gente não tinha segurança nenhuma, né? Se um recém-nascido fosse deixado numa caverna sozinho, ele seria comido pelas onças, enfim. Então ele tinha a gente tem muito essa questão de se a gente não estiver perto de alguém, a gente se sente inseguro, né? A gente se sente deixado para as feras, né? Seria mais ou menos isso, assim. E a gente não perde isso, né? A gente ainda carrega com a gente esse gene, essa sensação de insegurança quando a gente está vivendo sozinho. Ninguém gosta de viver sozinho, né? Por isso que vem a frase, né? Que as mães, acho que toda mãe já disse, bercinho, né? Eu largo no berço. Como é que é? Agora cortou, eu não te ouvi. As mães gostam de dizer que as mães gostam de dizer que o berço tem espinho, né? Que bota no berço e o berço espinha. E aí a gente sempre rebate, né? O colo que tem amor, não é o berço que tem espinho. Porque eu acho que resume resume bem o que a gente está falando, assim. Não é porque não é por nada que o bebê não gosta de ficar solto, né? E isso o Harvey, quando ele escreveu a teoria da esterogestação, ele é um livro muito conhecido porque ele não fala só da teoria, né? Ele dá ferramentas para a gente aplicar essa teoria, né? Então nos fala porque ela. Parece muito simples. Da cola tá tudo resolvido, né? E não é simples, né? A gente precisa de algumas ferramentas para fazer com que esse bebê se sinta realmente acolhido e seguro, né? A gente precisa desativar essa touro, né? E ele coloca no livro dele que os bebês têm um botão de desliga. A gente fica procurando o on-off do bebê e ele coloca como se tivesse realmente um botão de on-off, que é o reflexo calmante, né? O reflexo da calma. E ele explica que esse reflexo... É o livro mais vendido do mundo, né? Mais vendido. As mães descobrem que tem um botão de desligar. Se ele botasse o título, né, do botão de desligar o bebê, talvez ele deveria estar muito mais. Nossa! Mas por quê? Porque, na verdade, a teoria dele diz que os bebês, se eles não tivessem esse reflexo, né, da calma dentro do útero da gente já, a gravidez seria muito perigosa.
porque eles poderiam se agitar, né, chorar, se agitar, enfim, se não tivesse algo que acalmasse eles durante a gestação, poderia tornar a gestação muito perigosa. A gente poderia ter aborto, enfim, né, pelo movimento, pelo excesso até de reflexo, né, o bebê é puro reflexo. Então, né, a gente lendo, assim, começa a fazer muito sentido, né? Então, esse botão que desliga, a gente tem como reproduzir, né, do lado de fora. E qual é, assim, só que ele diz assim, muita gente tenta fazer e não consegue, alguns relatos de pessoas que nunca conseguiram passar da primeira etapa, né? São 5 passos que ele chama dos 5 S's. E aí ele diz assim, olha, tem que fazer os 5 passos exatamente como eu digo no livro, né? Na mesma sequência que eu mostro no livro. Porque é justamente como o bebê se acalmava no útero, tudo que ele precisava e na sequência que ele precisava para ativar o reflexo. Tá? Então, eu trouxe um bebê. Ótimo. Apresenta teu terceiro filho aí, filha. Sofia, a boneca, ela é um bebê, mas é um bebê já de cabelo grande. Então, assim, ó, o que a gente precisa para ativar esse reflexo de calma do bebê? O primeiro S dele seria o S em inglês, a sigla, né? Então a gente vai traduzir o swaddle, que é o enrolar, né? O enrolar o bebê. E como é que a gente embrulha o bebê de uma maneira que o bebê não vá se sentir desconfortável e tal? A gente vai fazer... Um pouquinho com a câmera, acho que talvez... Vai pegar. Tu baixar um pouquinho, assim, será que não? Será que dá? Eu vou levantar. Tô no chão. Melhorou? Já melhorou. Aham, já melhorou. Melhorou. Esse é o famoso pacotinho. O pacotinho, o charutinho. Eu vou ensinar a fazer o charutinho, mas assim, não é qualquer charutinho, né, gente? A gente ouve falar do charutinho, mas a gente não pode mumificar os bebês, né? Assim como no Slim, a gente vê o bebê lá todo duro, reto, né? Não é essa a ideia, né? A ideia maior do charutinho, do embrulhar o bebê, é conter os bracinhos do bebê. Porque são os braços que desencadeiam o reflexo de Moro, o reflexo do susto. Né? Então, quanto mais a gente conseguir manter os braços deles justos, e isso é importante. Às vezes a gente vê a pessoa fazendo um embrulho com os braços para fora, o bebê só da barriga para baixo, embrulhado. Né? E isso lá no livro dele diz que não pode. Justamente ali já começou tudo errado. Então, o primeiro passo realmente é embrulhar bem o bebê. Então a gente pega esse bebê, eu vou mostrar aqui no meu colo, mas o certo é fazer no chão, né? A gente vai passar na cama, sabe? Eu vou pegar a mãozinha do bebê e vou enrolar. A outra mãozinha eu deixo pra fora e vou deixar bem justinho aqui embaixo. Bom senso, né, gente? Pra não apertar demais o bebê. Tá? Essa mãozinha... tecido também acho que é importante, né, Vanessa? Que seja um tecido, de repente, de malha, né? Algodão, né? Eu não gosto muito de tecidos muito elásticos, porque daí a gente fica apertando realmente. Né? Mas um tecido de algodão, assim, ok. E depende muito da temperatura, né? Aqui no Brasil, como é muito quente, né? Às vezes a gente precisa de um algodãozinho de fralda só para enrolar. E mesmo em temperatura quente funciona. Né? Os bebês não morrem de calor, eles gostam de ficar embrulhadinhos. Então não precisa ter medo de, meu bebê vai passar um calor, porque não passa, realmente eles gostam. Eles se sentem bem. Eu vou passar aqui, ó, esse outro bracinho. No restante. Eu dobrei um pouquinho aqui o meu, porque ele tem uma borda aqui. Ó, embrulhei, tá? Só a parte de cima. Aqui embaixo tá solto. O bebê não pode ficar com as pernas esticadas. Como eu disse antes, tipo, mumificado, né? Ele precisa ficar a cintura para baixo, soltinho, que ele possa ficar com as pernas dobradinhas, que é a posição anatômica e fisiológica do bebê, né? A posição de rã. Então a gente deixa soltinho, né? Do sapinho. Eles mesmos se ajeitam assim nessa posição, né?
Exatamente. A Bota gente eles no faz um colo e eles embriãozinho vão aqui, se ó. ajeitando, assim, né? É, a gente bota aqui atrás e segura o bebê nessa posição, deixando as perninhas dobradinhas dele, nunca esticado, tá? Por que que a gente não deve deixar esticado e nem apertado demais? Porque esse movimento, a articulação coxofemoral, né, do quadril do bebê, ela ainda é muito instável. Quando nasce, ela ainda não está completa, ela está muito rasa. Então, quando a gente começa a forçar demais a perna para baixo, esse osso do quadril ele pode subir e Ah, deslocar e fazer uma luxação de quadril, né? sim. Então, Por esse isso é que o é maior importante. risco, né? De tu fazer aquele charutinho mumificado, é de fazer com que o quadril dele fique muito esticado e ele não está bem formado ainda, ele não tem espaço na articulação e ela pode subir e luxar, né? E a E gente tem uma também, né, luxação de Vanessa, acho quadril. que é importante falar a questão do tempo, né? Porque talvez o bebê não vai ficar 24 horas dentro né, desse pacotinho, assim, né? Não, Vai ser para acalmar não, aquele não. bebê, vai ser no momento que tá num choro, que tá ali, que tu, né, já tentou de tudo e não deu certo, então, né? Eu acho que isso é importante, Qual é o né? melhor momento que eu sempre digo, assim, tá limpo, banho tomado, mamou, né? Já tá Aham, alimentado, já dormiu, quer dizer, o bebê tá bem, mas tá chorando, tipo, não sabe uhum, mais o que que tem. Faz uhum, o embrulho, faz todos esses passos para acalmar. E a outra uhum. situação é para justamente não usar o bico. Então, Isso. bebê, deu de mamar, o bebê continua chorando, é aquele momento que a gente diz assim, bah, agora é hora de acalmar o bebê com a chupeta. Não, vamos tentar todos os passos dessa situação. Uhum. Hã? Tenta isso antes, né? Antes de Tenta dar o bico. mãe. Isso é uma coisa que eu ensino para os pais fazerem, eu nem ensino para as mulheres. Eu chamo o Uhum. pai na consultoria e vem cá, tu que vai fazer comigo, não é a tua mulher. Porque qualquer um consegue fazer, não precisa ser a mãe, né? Uhum. O último passo, depois que a gente vai ver que é o sugar, talvez a gente tenha que chamar a mãe de volta. Mas esses primeiros passos, o pai dá conta tranquilamente. Tá? O pai, a babá, a avó, enfim, quem tiver ali junto para cuidar da criança. Então, às vezes é melhor os outros saberem isso do que a própria mãe. Uhum. Primeiro. Então, esse é o primeiro passo. Embrulhar o bebê, bracinhos para dentro, tá? Cabecinha solta, não fica enrolada também. Uh, a coxa femoral, né? Os membros inferiores ficam soltos, não ficam apertados. E a gente vai. Ele continua chorando. Às vezes nessa primeira etapa, alguns param. Já na hora, assim, já acho estranho, estão contidos, né? Já Uhum. começa a parar de chorar. Alguns não. Segunda parte, o segundo passo, é colocar de lado, side. Por que colocar de lado? Porque primeiro que nessa posição, o bebê meio que desliga aquela sensação de que ele vai cair, de que ele tá solto. Então, para ele ficar de lado, dá uma sensação de segurança, né? De que ele não vai cair mais. Uhum. E segundo, que geralmente eles ficam encostados de um lado do nosso útero, né? Um lado fica um pouco mais livre e o outro eles estão encostadinhos. Então, geralmente eles estão mais de lado no útero por meses. Então, é uma posição que eles gostam muito e que eles lembram essa sensação de parede uterina e de estar contido, né, nesse espaço. Então, sempre colocar de lado. Eu gosto de segurar, é que aqui não vai aparecer. É um bebê grande esse aqui. Eu gosto de segurar assim, Não, mas dá pra ver. Aham. No braço, assim, né? no braço, assim. Aham. Mas geralmente adoram porque eles têm a mão grande, o braço grande, o bebê cabe bem direitinho ali de lá Aham. nos pais. Tá? A gente pode conter as perninhas dele aqui, mas não faz mal, né? Deixar a perninha do Uhum. bebê embaixo dos braços. Geralmente aqui ele já se acalma. Geralmente quando eu faço, tô ensinando a fazer, quando a gente põe de lado e embrulha, eles já te olham assim e já parece que opa, tem alguma coisa diferente acontecendo, tá? Não parou de chorar. Continua estressado, continua querendo sair do embrulhozinho. A gente vai pro terceiro passo, que é o shh, né? Que é o barulho ou o ruído branco que a gente ouve falar e que hoje em dia é super tecnológico porque dá para colocar
o aplicativo no celular. Isso. Antigamente diziam que era botar uma televisão fora de sintonia, né? Isso nem existe mais. Rádio, o aspirador, ventilador, enfim, né? Tem gente que já fez de tudo, mas é um ruído que não é um ruído agudo, é um ruído mais grave, e que ele tem que ser alto, né? Acho que essa é a grande dica. Não dá pra gente ficar baixinho, porque ele tá acostumado lá no útero a ouvir o som dos nossos órgãos, né? Da nossa circulação. E o som do nosso sangue circulando, ele é muito alto. Ele é um som bem grave, bem alto, que praticamente consegue tirar todos os sons do ambiente. Então, eu sempre digo assim, ó, tem que ser alto, mais alto que o choro, né? E mais alto do que o ruído ambiente. Então, não dá para ser tem que ser cansa pra caramba, por isso que os aplicativos são bem bons, a gente perde o ar fazendo. Então, mas quando a gente começa, ele já para, é impressionante, assim, não leva muito tempo, eles param de chorar. Super funciona. E a gente tem que chegar pertinho do ouvidinho do bebê, tá? Pra fazer. Junto com isso, a gente pode embalar, porque é automático. Eu já peguei esse bebê e já comecei a embalar ele, né? A gente não consegue não embalar. Qual é o embalo que ele fala? Não é sacudir o bebê, né? Justamente a gente precisa segurar muito bem a cabeça do bebê, porque ela tem que ir junto com o corpo. E é o movimento de cima para baixo. Basicamente imitando a mãe caminhar, né? Quando a mãe gestante caminha, ela imita esse cima para baixo, cima para baixo, cima para baixo. É esse o embalo que eles lembram, que eles gostam e que acalma. Então a gente tá ali fazendo, a gente tá ou caminhando ou a gente tá embalando o bebê de cima para baixo, de cima para baixo, fazendo, né? 4 passos até aqui. Geralmente o bebê já dorme, né? Nesse 4 passo, ele já fecha o olhinho, já começa a descansar. Então eu digo assim, é a melhor solução para evitar o uso de bico. É essa aqui, né? Tentar acalmar o bebê nessa posição. Não conseguiu acalmar, o bebê continua chorando. Qual é o último passo, o último S? Né? É o sugar. Né? Oferecer algo para o bebê sugar. O Carpe é um americano, né? Então ele tem muitos vídeos dele botando uma chupeta no bebê, né? Então, assim, às vezes eu até não penso, vou mandar o vídeo para as pessoas olharem, mas eu fico com medo. Porque o que a gente orienta, né? O bebê não se acalmou, o último reflexo é o sugar. A gente sabe que o bebê que tá no peito, ele tá se acalmando. A sucção não nutritiva é muito importante para o bebê por causa disso. Porque ele se acalma e esse seria o botão de desligar, né? Que o Carpe tanto fala. É o sugar, é o mais poderoso deles. Então a gente fez tudo isso para tentar tirar esse bebê da mãe, para que outras pessoas possam acalmar esse bebê que não seja sempre a mãe e o peito da mãe, mas vai chegar no último passo dele e esse bebê vai continuar chorando, ou porque ele tá com fome realmente, ou porque ele estava muito nervoso, estressado, não conseguiu se acalmar e ele precisa sugar. Né? Geralmente a sucção nessa hora funciona bem, o bebê se acalma bem. E também a gente usa muito isso para aquele bebê muito estressado, daquela amamentação que ainda não está muito encaixada, aquele bebê que ainda não... Aquela mãe muito nervosa, que ainda não deu certo, que teve alguma intercorrência aí no meio do caminho. E aquele bebê muito estressado, ele não mama bem. Né? Ele já vai pro peito desesperado, ele não abre bem a boca, a mãe já fica estressada. Acalmar então, se a gente consegue... toda a diferença. Exatamente. Então, usar os 5 passos, né? Os 5 S's do Carpe, para acalmar esse bebê antes dele ir pro peito. Até chegar no 5º passo, que a mãe vai ter que vir, a mãe já conseguiu tomar um banho, né? De repente já conseguiu, assim, trocar de roupa, né? Perfeito. Conseguiu comer alguma coisa, né? Porque eu acho que isso é importante. Eu acho que os 5 passos, eles principalmente a gestante precisa saber disso, porque é um momento em que ela precisa envolver a rede de apoio dela.
né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa pensar na gravidez, para que a amamentação principalmente dê certo, é pensar na nossa rede de apoio. E não só na rede de apoio, mas em treinar essa rede de apoio para que ela realmente seja eficaz, né? Eficiente. Porque senão às vezes mais atrapalha do que ajuda. Não, senão fica na ideia só que a mãe sabe acalmar, né? Só a mãe é possível acalmar, né? Mas, ô Exato. Vanessa, a gente já tá chegando nos últimos 15 minutos, né? E eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho, assim, né? Só tentar juntar tudo isso. Porque bem como tu falou, né? Quando a gente conversou antes da live, né? Que eu falei assim, tipo, daí a gente fala do sling. Tu disse, quando a gente falar a teoria toda, já vai porque o poder de sling que a gente tem, né, nas mãos, assim, de ferramenta para ajudar a acalmar esse bebê. E eu acho que ficou muito óbvio na sua fala, assim, né? O porquê que o sling acalma tanto o bebê, o porquê que hoje está se falando muito mais, né, de talvez tu adquirir um sling, né, que seja adequado, né? Porque a gente sabe que tem um monte aí, mas é muito mais interessante, de repente, tu adquirir um sling no enxoval, né, do que talvez, né, pensar lá no próprio carrinho pro início, né? Talvez o sling vai te ajudar muito mais, né? Porque justamente por isso tudo que tu falou, Olha, né? exato, e eu digo assim, o sling até, claro, tem várias questões no sling, que é que tipo de sling é melhor, para que idade, fase, né? Isso tudo, até eu publiquei alguns posts esses tempos explicando um pouco mais sobre isso, né? Mas eu acho que a questão mais importante é a gente tentar fazer. Tem uma pergunta, né? Não, eu botei sem querer, eu ia botar depois e passei. Pode terminar a sua fala. Não, daí, Depois, depois eu já falo disso. Uhum. É a gente tentar fazer com que, depois de tudo isso que eu falei, né, de que é tão importante a gente acalmar esse bebê, manter esse bebê pertinho dos cuidadores, que nem sempre precisa ser a mãe, eu acho que é nesse Uhum. momento que o sling é incrível, né? Nada substitui o sling, porque não precisa ser só a mãe. Seu pai, pode ser a avó, pode ser o irmão mais velho, pode ser a babá, pode ser a tia da creche, sabe? Então qualquer pessoa pode aprender a usar o sling e acalmar uma criança no sling, né? E se a gente de repente tornar isso cultural, a gente começa a botar o sling lá de enxoval, né? Para todo mundo. Exatamente, é isso que eu acho. Eu botei a pergunta ali sem querer, acertei sem querer. Eu não consigo tirar agora ela pra botar. Mas eu acho Não que sei depois se tu podia de repente botar nos stories ali, né? Ou a capa dos livros que tu tem, da Julieta, né? Esse de repente do Ó, pediatra, assim, porque eu acho que daí é legal, né? Daí tu consegue colocar a capa ali, eu quem tá posso. interessado consegue É, buscar, né? Acho que isso é legal. E isso do eu vou sling, colocar todos que eu citei ali. ai, não consigo tirar agora a pergunta. Isso do sling que tu falou, eu acho que é. Aqui, acho que vai dar. Não consigo tirar. Eu Isso levo. do sling que tu falou, só para finalizar, né? Eu acho que quem está interessado assim, em entender um pouco mais, mas principalmente eu acho que saber a forma correta de usar o sling, né? Porque é que nem máscara em época de coronavírus, né? Então, tipo, nem Perfeito. todo mundo sabe usar, né? Não é qualquer um, tem de qualquer jeito. Não adianta botar, né? Então não adianta botar lá uma mochila, a mochila da marca tal, né? Que não é nada ergonômica, né? Então eu acho É, que eu chamo de vai, penduru, porque criança fica pendurada. é isso. E eu acho que tu fez, Vanessa, vários posts sobre isso, né? Eu acho que para quem quer ver, é só ir lá no teu perfil, né? Tu escreve Tá tudo lá. muito bem e tu consegue, assim, fazer essa ilustração muito, muito boa. Eu fiquei pensando antes da live, né? Que eu acho que se eu fosse se eu tivesse gestante agora, eu ia ler as minhas madrugadas, eu ia lendo o teu Instagram, assim, porque eu acho que ali tem tudo que uma mulher grávida precisa saber antes do bebê nascer, né? Então, quem está aqui, Tem né, e quer muita coisa. saber um pouquinho mais de sling, eu acho que vale a pena, né, entender toda essa questão ergonômica do bebê e treinar e saber que é um treino, que, né, na primeira vez que tu vai botar, talvez tu vai achar meio estranho, tu vai ajeitando, vai tentando uma amarração, vai tentando outra,
E depois que tu aprende, Não, e assim, né, é os fantástico. 5 passos do Harvey, nem sempre tu vai acertar de primeiro, o bebê vai chorar, vai acontecer alguma coisa, no Sling é igual. Às vezes tu coloca, o bebê chora, ou ele tava dormindo e ele acorda. Mas Aham. é uma questão de tu ir tentando, sabe? Na maternidade a Ih, gente aprende isso, peraí. né? A gente precisa, Tô tentando tirar a pergunta, mudou, não consigo. Não consigo tirar a pergunta, vai ficar ali. deixa ela ali, esquecer os. Ah, Mas é isso, assim, eu acho que o Slim, ele fecha todo essa nossa conversa, assim, eu acho que se a gente puder resumir, né, tudo isso, o nome da live já é esterogestação, a gestação do colo, né, foi isso que a sim. gente quis falar. É disso que os bebês precisam, mais do que precisam, eles necessitam, né, o Uhum. colo, e se a gente for ler, depois eu vou fazer alguns stories, eu vou fazer alguns posts, sobre a importância do toque, né? Eu, como fisioterapeuta, passei anos da minha vida estudando o toque, né? O toque terapêutico. Então, Uhum. a gente precisa do toque para o bebê para melhorar até o desenvolvimento cognitivo dele. Imagina que a gente tem um ganho para toda a vida, né? E E o tu, Slim fecha com chave de ouro. e tu sabe que tem uma outra coisa importante também de falar, que às vezes a mãe, né, e eu me coloco nesse lugar, assim, né, porque a gente fica estudando, mas assim, quando a gente está lá naquele início, né, daquele puerpério, daquele bebê recém-nascido, a mãe também gosta muito de ficar com o bebê no colo, né? A mãe Uhum. gosta de ficar sentindo aquele cheirinho, não só a mãe, né? Mas, enfim, muito mais, né? Ficar sentindo cheirinho. Eu lembro que, né, uma das coisas que eu mais gostava era de passar o meu queixo no cabelinho do guri, assim, né? Então era uma sensação, assim, que pra mim era maravilhosa. E aí, Porque daí a gente ainda tem todo o hormonal, né? isso, e Fica aí que tu tá ali com aquele bebê no sling, onde te permite ir no banheiro fazer um xixi, onde te Uhum. permite levantar e ir na cozinha e pegar um copo d'água, te permite dar uma caminhada no quintal, ir até a esquina e voltar. Agora não, né? Mas ir até a E esquina e quem tem voltar, filhos, né? né, Fabiola? É a salvação da vida. Eu Isso, dava banho exato. na minha filha, eu botava ela pra dormir, Uhum, escovava os dentes. Eu tenho foto, né? sim, Fazendo tudo com o bebê nesse dente. Facilita exato. muito a vida. Porque ele fica seguro, calmo, né? A Sim, gente também tá sim. calma, porque eu lembro que às vezes eu deixava, né, na época do Benjamin, eu deixava ele no quarto, às vezes só de ir na cozinha já ficava pensando, será que não vomitou, mas será que tá respirando? E no Sling ele tá ali, né? Tu sabe que ele tá ali bem, tu tá ali olhando para ele. Então, pra Para mãe é passear. muito bom também, né? E agora, depois de tudo isso que a gente está vivendo, é o lugar mais seguro para a gente passear com o recém-nascido. No E carrinho, as pessoas vão chegar, vão tossir, vão querer ver, vão querer tocar. E no Slim, ninguém chega perto, porque tá ninguém quer pegar, né? Ninguém ninguém quer pegar. arrisca, assim, a pedir para pegar no colo, né? Exatamente. Ele tá embalado a vácuo ali, ninguém Uhum. toca, tá no ambiente estéreo. Eu lembro Então, tá que me vantagem. falaram que me falaram do sling quando eu fui colocando as primeiras vezes, assim, e a menina que vendeu o sling para mim, ela disse, Fabiola, isso aqui nem é uma dança. Ela Ah, disse, vocês dois vão dançar junto. Então, ela disse, a primeira vez que tu vai colocar, vai achar meio estranho, dela disse, dá uma caminhada por dentro da casa, depois, num outro momento, tenta de novo. Aí ela dizia, vai colocando e vai caminhando, vai dando umas batidinhas no bumbum, vai organizando. E foi justamente isso, assim, é, né? Eu vejo como uma dança mesmo, assim, que é um isso é aprendizado. uma das dicas do Slim, né? Às vezes as mães estão ali paradas, tentando ajeitar o bebê e não tá dando nada certo. E eu digo assim, vai caminhar, vai Aham. dançar, vai pra rua, porque eles não gostam Uhum. de ficar parados, eles gostam do embalo, né? É. Então o Slim por si, às vezes, não funciona porque ele não tem o tal do embalo. A não ser que a gente comece a caminhar ou a dançar com ele, Uhum. né? E hoje, rapidinho, eu falando com uma amiga minha hoje, a gente lembrou, ela dizendo que gostava tanto daquela fase, o filho dela já tem 4, 5 anos. E aí ela dizia assim que parecia que eu tava vestida quando eu tava com o Slim, né? Que quando eu tirava, né, parecia que eu tava pelada. E eu realmente lembrei que o Slim é isso, né? É vestir o bebê, né? Aham. Então, é É. praticamente isso. Quando a gente coloca, a gente parece que quando tira, tá É. Eu pelado. coloquei, uma das primeiras vezes que eu saí com o sling com o Benjamin,
isso que o Benjamin, eu fui usar o sling com o Benjamin, ele já tinha um mês, assim. Antes eu não me senti segura e acabei não usando. E com o Benício já foi no segundo dia, né? Mas com o Benjamin, Sim. quando eu saí na rua, e eu nunca vou esquecer que eu encontrei um vizinho meu, e eu tava indo e ele vinha vindo. E eu com o sling, e o Benjamin tava totalmente tapado ali. E ele me olhou e disse assim, eu achei que tu tivesse ganhado, nenê. Porque parecia que eu tava. Ele achou que eu tava grávida, né? E eu pensei, ai, que coisa mais maravilhosa, né? É isso, é. O dia que o teu slim parecer que tu tá grávida, acertou a amarração, porque com certeza o bebê vai estar bem acomodado. Uhum. Ai, Vanessa, Ah. foi muito legal, assim, né? Realmente uma hora é muito pouco tempo para falar disso. Mas eu acho que se a gente conseguiu plantar a sementinha, né, nas pessoas que assistiram, para ler um pouco mais, para conseguir, né, conhecer, ir atrás, né, buscar informação, né, eu acho que isso é muito válido, Sim. né? Eu quero te agradecer muito, assim, por É, aceitar o convite, né, de estar aqui falando, porque realmente, assim, eu te eu... admiro muito, porque eu sei que tu, né, que tu estuda muito, que tu vai muito atrás, muito a fundo, né, de cada post que tu faz, assim, eu sei que tem ali horas, né, de estudo e trabalho. Então, tenho a minha Não, admiração, assim. obrigada, é recíproca, né? Eu te conheço antes de ser profissional da área, né? Tu me ajudou na alimentação, na introdução alimentar do meu segundo filho. Então, assim, é muito legal estar aqui fazendo a minha primeira live, né? Com uma pessoa que eu gosto tanto, que eu admiro tanto e que a gente tem muito, muito a ver, né? Muito mais do que só a amamentação, né? E agradeço a oportunidade, agradeço o convite e prometo, né? Depois tu me passa as perguntas, eu vou responder nos meus stories, tá? Amanhã. Uhum. E já tá pronto lá uma sequência de posts só sobre esta gestação, que na verdade eu ia Ah, fazer quando eu recebi aham. teu convite. Foi Resolvi transição de deixar. pensamento. Não, total fazendo, porque fazia tempo que eu não postava nada sobre isso, né? Tanto aqueles meus posts que a gente postou hoje, ontem, são antigos, né? Então eu tava fazendo uma leva nova e que deve vir aí pelas próximas semanas, né? Tenham paciência. Eu não consigo escrever tão rápido. Realmente eu perco bastante tempo, né, fazendo. Mas tá aí, né? Essa semana a gente coloca e a gente continua lá nos stories, nos directs. Se vocês tiverem dúvidas, é só entrar lá, perguntar, que a De gente repente a gente responde. faz aí uma esterogestação parte 2, né? Adoro post, parte 1, parte 2. Nunca termino. Ai, que legal. Nunca. Vanessa, obrigada mesmo, tá? Uma boa Valeu. noite, né? Boa noite. E realmente, assim, para quem está aqui, né, e não segue a Vanessa, vai lá, porque é muito, muito legal, né? Todo o perfil dela tem muita informação, né? Com referência, informação de muita qualidade mesmo, né? Acho que a gente tem que valorizar isso também. Um beijão e uma boa Obrigada. noite, Vanessa. Desculpa a Tá bom. pergunta que eu não consegui tirar dali. Tranquilo. Agora eu vou ficar com isso. Eu esqueci. Um beijo. Mais.